com pessoas que têm capacidade superior a 80%. Eu até vou mostrar aos portugueses para percebermos. Hoje as capas dos jornais eram mais ou menos assim, eu não sei se conseguem ver, com a ministra da AD, que diz mais ou menos o seguinte: jovens com deficiência ou cancro obrigados a fazer trabalho social ou para aceder à nova prestação social única. Foi mais ou menos este o mindset mediático. Deixem-me dar-lhe uma novidade, Ana. O rendimento social de inserção e o seu contrato de inserção existem desde 2003. Passaram 5 governos socialistas. Estas condições de exclusão existem no atual modelo. Existem há 23 anos. A pergunta que eu faço é: quantos ministros da Segurança Social do Partido Socialista foi feita uma capa de jornal destas? Mas esse é o ponto da discussão? Este é um ponto importante, porque nós não mudámos a PSU, nós não fizemos nenhuma alteração às regras. As regras já existem. Então a segunda não pergunta concorda que com a pode notícia, fazer... isso já percebemos, não, mas eu a não pergunta é se concordo, concorda com a medida, se lhe parece, se para si é confortável, ou se para si faz sentido a ideia de que alguém com deficiência, com incapacidade, até 80%, deve ser incentivado a trabalhar. Essa consideração vale hoje para esta proposta, como valeria nos últimos 23 anos. Se me perguntar assim, o PSD estará com abertura para rever este percentual? Com certeza que sim. Por isso é que existirá um debate na especialidade. O que me parece absolutamente injusto e com dualidade é estarmos a fazer hoje um julgamento mediático sobre... Mas estou a fazer o debate hoje, não estou... Já fiz outros nos últimos 23 anos. Pronto, então, Ana, esclareça-me. Quantas vezes foi questionado o Ministro do Partido Socialista sobre estas condições? Esclareça-me. Quantas vezes foi? É que eu não me recordo de ter sido. E já existe há muitos anos. Já passaram muitos governos. Ou seja, o que é dado a entender na opinião pública é que parece que foi este governo, que foi esta ministra, que introduziram estas questões de exclusão. Já existe. Não é só de socialistas, eu para ser justo. Passaram também 2 governos do PSD. O meu ponto político é que estas condições de exclusão já existem na legislação. Portanto, porquê só agora este escrutínio? Porque alterámos o modelo da PSU? Não parece justo essa dualidade de critérios. Então qual é que acha que deve ser a resposta à sua pergunta? Qual pergunta que fiz? Esta, porque é que só agora é que estamos a falar deste assunto? Eu só posso ter uma conclusão. Diga-me. Porque quando há um governo dado aí produz uma mudança, tem um julgamento diferente na área social do que um governo do Partido Socialista. Esta parece uma conclusão política óbvia. Muito bem. Se a lei é igual, se as condições são iguais e nunca foram questionadas, porque só agora passam a ser questionadas? Porque só agora estas capas de jornais, quando nunca existiram? Eu acho que todos devemos fazer aqui a nossa obrigação de reflexão democrática. Isto não parece justo. Peço imensa desculpa. O foco do Chega não tem bem a ver com estes pontos de que falámos até aqui, tem que ver com a forma como as comunidades de imigrantes acedem ou não acedem a este tipo de prestação. Houve acordo hoje entre o líder do Chega e o Primeiro-Ministro em 6 dos 7 pontos. Falta um. Se o Governo aceitar que quem não faz contribuições não pode aceder a esta prestação, passa a medida exatamente com a arquitetura que tem hoje. Permita-me só fazer aqui uma nota. Eu sei que o Bruno é um político experimentado e conheço o suficientemente bem para saber que é um político também bem formado e bem intencionado, mas deixou-se embrenhar aqui numa questão que era fácil de responder, porque quanto à matéria anterior, que tem que ver com pessoas que passam por doenças com a gravidade da que estamos a falar, o foco político não é quem é que colocou isto em vigor da maneira que está, é quem é que pode alterar. Isso mesmo. E, portanto, eu compreendo aquilo que o Bruno aqui fez, mas eu pouco me importa se foi o Partido Social Democrata, se foi o Partido Socialista, quem quer que tenha sido, que tenha criado estas condições. Aquilo que nesta matéria eu e o Chega dizemos, e aliás era aquilo que o Partido Social Democrata devia ter dito logo, era o seguinte: independentemente de quem criou isto como está, hoje mandamos nós e somos nós que vamos alterar. Eu creio que o ponto político dessa questão passa por aí e não esgrimir esse argumento de, enfim, foste tu que começaste, foste tu que fizeste. Claro que na política todos nós fazemos isso, tem certa medida, há espaço para isso, mas, enfim, penso que nesta questão o Bruno, sem querer, traz escorregado para uma forma de enfrentar o problema que não é o desejável e creio que até o Bruno, eventualmente, desejaria ter feito de outra forma. Então podemos ver o Chega a propor, em relação, já no debate da especialidade, que esta visão sobre quem é que precisa mesmo de incentivo para trabalhar possa ser... Se verificar, Ana, aliás, em matérias desta natureza e com doenças desta gravidade e que impactam da forma que todos nós, direto ou indiretamente, conhecemos alguém na família, fora dela, que passou por isto, sabemos o que significa na vida de uma pessoa, o Chega, nestas matérias, esteve sempre na primeira linha de melhoria das condições de vida das pessoas e dos instrumentos que o Estado lhes fornece para garantir essa mesma melhoria de vida. Estou-me a lembrar, aliás, daquilo que propusemos que tinha a ver com a baixa médica, a exemplo, e, portanto, também neste campo estaremos, com certeza, ao lado das pessoas e da sua melhoria. Não é por uma questão de politiquice barata ou porque fique bem.
é porque efetivamente nós políticos somos confrontados em determinados momentos com questões que são de tal forma tocantes para lá da expressão política, não é? Tocam nas pessoas de uma forma tão evidente que nós não temos caminho como políticos para trilhá-lo de outra maneira que não apoiar as pessoas. E, portanto, nesse sentido, fazê-lo também com convicção de que é isso que tem que ser feito, e por isso eu dizia que, de alguma maneira, eu sei que o Bruno concorda comigo e aqui a questão talvez tenha resvalado para uma observação que não era também aquela que o Bruno queria fazer. Quanto à questão que me perguntou, se me permite, efetivamente o que lhe posso dizer é o seguinte. Ao momento desta conversa, como a Ana disse bem, houve essa reunião entre o meu Presidente e o Partido Social Democrata, apresentámos 7 pontos, houve, como a Ana disse bem, acordo em 6, não houve acordo no primeiro, que tem que ver com quem vem de fora não poder aceder a subsídios se não tiver, nomeadamente, 5 anos de descontos. Há depois aqui uma discussão que há quem diga que estamos perante subsídios que não têm a ver com a natureza contributiva, mas a verdade é que há subsídios que têm condições muito específicas. Eu até apontei para ser muito concreto e para que ninguém dissesse que estava no espaço etéreo. O Partido Social Democrata disse no debate que tivemos na Assembleia da República que só receberá a PSU cidadãos estrangeiros que estejam no país há mais de um ano. E disse, aliás, o Sr. Deputado Hugo Soares, isto é verificável nas gravações, que para poderem cá estar com um título válido há mais de um ano, têm de ter contrato de trabalho e têm de estar a trabalhar. Aquilo que nós dizemos, e que em nosso entendimento espelha a realidade, é que nem todos os subsídios que têm associados um visto de residência exigem um contrato de trabalho, podendo inclusivamente basear-se noutros critérios, como sendo até, por exemplo, de estudo ou até de reagrupamento familiar. Além disso, o visto de residência por si só não garante que a pessoa esteja efetivamente a trabalhar. Há cenários de fraude, há cenários de desvio e, portanto, é isso que queremos acautelar. Contribuições ultrapassam essas dúvidas todas. Se estabelecer um acordo entre o Chega e o Partido Social Democrata que para aceder a estes subsídios, previamente há descontos efetuados e, nomeadamente, no prazo em que nós propusemos, posso-lhe garantir que não haverá problema. Pareceu-lhe que há caminho aberto para Pareceu-me que há caminho aberto. Também devo dizer de boa fé que nos pareceu que da parte do Partido Social Democrata a conversa foi feita como tem que ser, com franqueza, com divergência e convergência onde é possível ou não é possível, mas com franqueza política. Em 7 pontos houve acordo em 6, penso que já é bastante positivo, e eu faço votos e quero acreditar, porque acredito mesmo que há abertura por parte do Partido Social Democrata para que com o Chega tentemos chegar aqui a um ponto médio, se a totalidade de acordo não for possível. Eu gostaria de acrescentar uma nota, se me permite. Só para colocar os pontos nos is, e para concluir, por favor. Para concluir, muito bem. E para responder ao Bruno. Por alguma razão, o Partido Socialista apresentou este projeto de PSU e o inscreveu no PRR. Precisamente porque entendemos que o sistema precisava de ser melhorado. Isso não está em causa. E também concordamos que qualquer sistema deste tipo nunca pode eternizar a dependência. Isso. É um sistema de autodeterminação, de autonomia e de criar as condições para a autonomia. Aquilo que nos aflige e a reunião com o representante do Governo e com o grupo parlamentar do Partido Socialista, na verdade, não foi conclusiva. E o Partido Socialista tinha apresentado 4 condições que eu passo a explicar muito rapidamente. Em primeiro lugar, pode enumerá-las, mas explicar já não temos tempo, se não conseguimos ir à mensagem do Presidente. Em primeiro lugar, o valor de referência para a prestação constar do diploma a aprovar pelo Parlamento. Ter evidências, políticas baseadas em evidências, foi isso que o PS procurou fazer com o estudo da OCDE, e, portanto, uma avaliação de impacto. Enquadrar o trabalho social de uma forma não estigmatizante. E, portanto, as palavras têm muito peso e têm muito significado. E, por fim, garantir que a condição de recursos não é mais restritiva, sem garantia expressa que nenhuma pessoa, neste período de transição, fica efetivamente para trás. Um pequeno apontamento, agradecer as palavras da Fátima, perceber que estamos alinhados, quer o Chega, quer o Partido Socialista, sobre quebrar o ciclo de repetição de pobreza. Só apontar aqui uma diferença. Para nós não é o trabalho que estigmatiza, a pobreza é que estigmatiza. E, portanto, quanto mais pessoas saírem desse ciclo para trabalhar, seja através de trabalho social, numa Y ou noutra, para nós melhor. Volto a repetir, não é o trabalho que estigmatiza para o PSD, a pobreza é que estigmatiza.